Você conhece a sensação, não conhece? Aquele nó na garganta, aquela queimação no estômago. É a sensação de ter feito tudo certo e ainda assim ver o jogo virar a favor de quem joga sujo. Você estendeu a mão e tomaram seu braço. Você confiou e quebraram sua confiança. Você seguiu as regras com uma integridade quase religiosa, apenas para assistir da arquibancada aqueles que dobram, torcem e ignoram essas mesmas regras celebrarem no pódio. A cena se repete em todos os palcos da vida. No escritório, onde o colega que rouba suas ideias é promovido. Nos círculos sociais, onde o manipulador carismático se torna o centro das atenções. Na vida, onde a bondade pura, desarmada, é frequentemente confundida com fraqueza. E, como um animal ferido, a fraqueza atrai predadores. Você se pergunta, o que eu fiz de errado? E a resposta mais dolorosa, a que sussurra nas horas mais escuras da noite, talvez o erro seja ser bom. Essa conclusão, esse veneno que a alma bebe em goles amargos, é o ponto de partida da nossa jornada. Porque hoje vamos desconstruir esse mito, vamos armar a sua bondade. Existe um nome que há mais de 500 anos assombra o imaginário ocidental. Um nome que virou aditivo para o ardiloso, o sem escrúpulos, o traiçoeiro. Maquiavel. Mas e se eu lhe dissesse que a interpretação popular de Nicolau Maquiavel é uma das mais rasas e perigosas simplificações da história do pensamento humano? E se eu lhe dissesse que, escondido sob a capa de cinismo, o conselheiro florentino não escreveu um manual para tiranos, mas sim um guia de sobrevivência para os virtuosos em um mundo que muitas vezes não tem virtude alguma? O que vamos fazer aqui não é uma aula de história, é uma autópsia do poder, uma decodificação das dinâmicas humanas que regem o sucesso e o fracasso. Vamos mergulhar em 4 lições fundamentais extraídas de O Príncipe. Não para transformá-lo em um monstro calculista, mas para equipá-lo com um escudo e uma espada, para que sua bondade não seja mais uma vulnerabilidade, mas sim uma força estratégica e consciente. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode desafiar tudo o que você acreditava sobre moralidade, poder e a natureza humana. Esta é a Odisseia interior. E a primeira parada é a mais desconfortável. A verdade crua sobre quem nós somos. Para entender Maquiavel, você precisa entender a Itália do século XV e XVI. Imagine não um país, mas um tabuleiro de xadrez em chamas. Cidades-estado em guerra perpétua. Papas que eram chefes militares. Famílias nobres como os Borgia e os Médici que envenenavam, conspiravam e traíam como se fosse um esporte olímpico. Foi nesse caldeirão de caos, instabilidade e ambição que Maquiavel, um diplomata e observador aguçado, escreveu sua obra. Ele não estava filosofando em uma torre de marfim. Ele estava dissecando a realidade brutal que via ao seu redor. E a primeira e mais fundamental conclusão a que ele chegou é a base de todo o seu sistema. Você não pode jogar o jogo se não entender como as peças realmente se movem. Você precisa compreender a natureza humana não como você gostaria que ela fosse, mas como ela é. Maquiavel nos entrega um diagnóstico brutal, quase um tapa no rosto do idealismo. Pois dos homens, em geral, se pode dizer isto, que são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, covardes perante o perigo, ávidos de lucro. Dói, não é?
Parece o cúmulo do pessimismo. Mas aqui está o erro de interpretação que 99% das pessoas cometem. Maquiavel não está dizendo que essa é a essência imutável do ser humano. Ele está descrevendo o comportamento humano sob pressão, em um ambiente de incerteza, competição e escassez. Pense na natureza humana como um sistema operacional de um computador. Ela possui um código-fonte, com tendências e instintos moldados por milênios de evolução. Autopreservação, busca por status, medo da exclusão, desejo de ganho. A bondade e a maldade são como softwares que rodam sobre esse sistema. Em tempos de paz e abundância, o software da cooperação e do altruísmo pode rodar sem problemas. Mas quando o sistema está sob ataque, quando os recursos são escassos, ele entra em modo de segurança. E nesse modo, o código-fonte primitivo assume o controle. O bonzinho ingênuo é aquele que acredita que todos estão sempre rodando o software da cooperação. Ele projeta suas próprias intenções nos outros, esperando lealdade de quem é volúvel, gratidão de quem é ingrato e coragem de quem é covarde. E é por isso que ele perde. Ele está tentando rodar um programa de alta confiança em um hardware que, por padrão, opera com desconfiança. Maquiavel nos diz: o homem que quiser fazer em todas as coisas profissão de bom, é inevitável que se arruíne entre tantos que não são bons. Essa não é uma licença para a vilania, é um chamado à lucidez, é um reconhecimento de que a bondade, para sobreviver, precisa ser inteligente, precisa ser estratégica. Na literatura, ninguém encarna esse dilema de forma mais poderosa que Jean Valjean, em Os Miseráveis de Victor Hugo. Após ser libertado da prisão, seu primeiro instinto é roubar a prata de um bispo que lhe deu abrigo. O bispo, em um ato de bondade radical, não só o perdoa, mas lhe dá mais prata, dizendo: comprei com isto a sua alma. Eu a retiro do espírito das trevas para entregá-la a Deus. Este ato transforma Valjean. Ele se torna um homem de uma bondade quase sobre-humana. Como prefeito, é justo. Como empresário, é generoso. Mas o mundo não se curva à sua nova virtude. Ele é caçado implacavelmente pelo inspetor Javert, que representa a rigidez da lei, a incapacidade de ver a mudança. Para proteger sua filha adotiva, Cosette, e para fazer o bem em um mundo que o condena, Valjean não pode ser apenas bom. Ele precisa ser astuto. Ele mente sobre sua identidade. Ele usa sua força de forma calculada. Ele navega pelos esgotos de Paris. Ele entende que, para que sua bondade tenha efeito prático, ela precisa operar dentro das regras sombrias do mundo real. Ele equilibra o idealismo do bispo com o pragmatismo de um sobrevivente. A ciência moderna valida a intuição de Maquiavel. Nosso cérebro é programado para a conexão social. A empatia, mediada pelos neurônios espelho, nos permite sentir o que os outros sentem. A ocitocina, o hormônio do amor, fortalece laços de confiança. Esses são mecanismos maravilhosos para a coesão de um grupo, mas eles têm um ponto cego. A psicóloga Jennifer Freyd, que estudou o fenômeno da traição da confiança, descobriu que pessoas excessivamente confiantes tendem a praticar o que ela chama de cegueira à traição. Elas inconscientemente ignoram pequenos sinais de alerta, a inconsistência na fala de um amigo, o elogio interesseiro de um colega, para manter a harmonia e evitar o desconforto do confronto. Elas só percebem a armadilha quando já estão presas nela. O bonzinho crônico sofre de uma overdose de ocitocina e uma subutilização do córtex pré-frontal, a área responsável pelo julgamento crítico e pelo planejamento estratégico. Maquiavel, há 500 anos, estava nos dando um antídoto. Não desligue sua empatia, mas submeta-a
ao escrutínio da razão. Observe os padrões de comportamento, não as declarações de intenção. Como ele diria, confie, mas verifique. E, acima de tudo, entenda que no grande teatro da vida, a maioria das pessoas não age com base em princípios morais abstratos, mas sim em interesses concretos. Entender esses interesses é o primeiro passo para não se tornar uma vítima deles. Se a primeira lição foi sobre entender o sistema operacional dos outros, esta é sobre gerenciar a sua interface com o mundo. Maquiavel nos lança outra verdade desconfortável, que fere o orgulho de todo idealista que acredita que o que importa é o interior. Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos sabem sentir. Todos veem o que tu pareces ser, mas poucos sentem o que tu és. Em nossa cultura, que idolatra a autenticidade a qualquer custo, essa ideia soa como heresia. Soa como um convite à falsidade, à hipocrisia. E, novamente, essa é a leitura superficial. Maquiavel não está dizendo, seja falso. Ele está dizendo, entenda que a percepção é uma forma de realidade. Em muitos casos, a mais poderosa. Imagine que seu valor interno, suas competências, sua integridade, sua bondade, são a estrutura de um edifício. É a fundação, as vigas de aço, o concreto. É o que o sustenta. Mas a decisão de entrar nesse edifício, de confiar nele, de investir nele, é tomada com base na fachada, na arquitetura, na forma como ele se apresenta ao mundo. Uma estrutura genial, com uma fachada em ruínas, será ignorada. Uma fachada impressionante, com uma estrutura fraca, eventualmente desabará, mas não antes de enganar muita gente. O mestre estrategista, o príncipe moderno, entende que precisa de ambos, uma estrutura interna sólida e uma fachada que comunique, com precisão e poder, essa solidez. O psicólogo vencedor do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, em seu livro Rápido e Devagar, explica que temos dois sistemas de pensamento. O sistema 2 é lento, analítico, deliberativo. É o sistema que usamos para resolver um problema de matemática. O sistema 1 é rápido, intuitivo, emocional. É o sistema que usamos para decidir em uma fração de segundo se gostamos de alguém ou se uma situação é perigosa. Adivinhe qual sistema a maioria das pessoas usa 95% do tempo para julgar você. Exato, o sistema 1. Pesquisas da Universidade de Princeton mostraram que formamos julgamentos sobre a competência, confiabilidade e simpatia de uma pessoa em menos de 100 milissegundos, apenas olhando para uma foto de seu rosto. 100 milissegundos é menos tempo do que leva para piscar. O bonzinho ingênuo opera sob a falácia de que todos usarão o sistema 2 para avaliá-lo. Ele acredita que, com o tempo, seu verdadeiro eu virá à tona e será apreciado. E ele pode até estar certo. Mas enquanto esse tempo não chega, as decisões cruciais já foram tomadas. A promoção foi para o outro, a parceria foi fechada com o concorrente, a oportunidade se foi. A aparência não é apenas sobre roupas ou um rosto bonito. É sobre a linguagem não verbal do poder. A psicóloga social Amy Cuddy, em sua famosa pesquisa em Harvard, demonstrou que as posturas de poder, posições corporais expansivas, abertas, que ocupam espaço, não apenas mudam a forma como os outros nos veem, elas mudam a nossa própria fisiologia. Apenas 2 minutos em uma postura de poder aumentam os níveis de testosterona, o hormônio da dominância, e diminuem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Em outras palavras,
Ao agir como poderoso, você de fato se torna mais poderoso, tanto bioquímica quanto psicologicamente. O bonzinho muitas vezes adota a linguagem corporal da submissão. Ombros curvados, olhar baixo, voz hesitante. Ele se encolhe para não incomodar. E essa fachada envia uma mensagem inequívoca ao sistema um dos outros. Não sou uma ameaça, não preciso ser levado a sério. Maquiavel intuitivamente já sabia disso. Um príncipe precisa parecer um príncipe. Um líder precisa projetar liderança. Não se trata de arrogância. Trata-se de alinhar sua presença física com sua competência interna. É garantir que a embalagem do produto corresponda à qualidade do que está dentro. Em Hamlet de Shakespeare, temos o estudo de caso perfeito. Hamlet é inteligente, profundo, moralmente complexo. Ele tem a verdade do seu lado, mas sua imagem externa é a da hesitação, da melancolia, da loucura errática. Ele projeta incerteza. Seu tio, Cláudio, por outro lado, é um assassino e usurpador. Sua estrutura interna é podre, mas sua fachada é impecável. Ele age com decisão, ele fala com autoridade. Ele projeta a imagem de um rei forte e estável. E por isso, por um longo tempo, ele mantém o poder. Hamlet perde o jogo não por falta de mérito, mas por uma falha catastrófica na gestão de sua percepção. Ele permitiu que sua aparência externa traísse seu propósito interno. A lição de Maquiavel é clara e pragmática. Sua bondade, sua inteligência, seus talentos não falam por si mesmos. Você precisa ser o porta-voz deles. E esse porta-voz não usa apenas palavras. Ele usa sua postura, seu tom de voz, sua maneira de se vestir, sua decisão ao agir. Não é sobre criar uma máscara, é sobre construir uma ponte sólida e confiável entre quem você é por dentro e como o mundo o percebe por fora. Porque em um mundo que julga pelos olhos, a invisibilidade é uma sentença de morte. Agora chegamos ao coração pulsante do pensamento maquiavélico. Uma lição tão profunda que, se compreendida, pode alterar fundamentalmente a forma como você encara cada desafio, cada revés e cada oportunidade da sua vida. Maquiavel introduz dois conceitos que são os pilares de sua visão de mundo: virtude e fortuna. E esqueça tudo o que você pensa que essas palavras significam. Fortuna, para Maquiavel, não é fortuna no sentido de riqueza. É a sorte, o acaso, as circunstâncias incontroláveis que nos atingem. Pense na fortuna como um rio selvagem e imprevisível. Às vezes calmo, às vezes furioso, ameaçando transbordar e destruir tudo em seu caminho. A pandemia, uma crise econômica, uma mudança repentina no mercado, a ação de um concorrente, tudo isso é fortuna. Ela é metade da equação da vida. O bonzinho, ingênuo, tem uma relação passiva com a fortuna. Ele reza para que o rio não suba, e quando a enchente vem, ele é arrastado pela correnteza, lamentando sua má sorte. E aqui entra a virtude. Virtude não é virtude no sentido moral cristão de ser bom e piedoso. É muito mais próximo do conceito greco-romano. Pense em virilidade, em potência, em excelência. Virtude é a sua agência, é a sua habilidade, sua coragem, sua astúcia, sua capacidade de se adaptar, é a sua resposta à fortuna. Maquiavel diz: aquele que adapta o seu modo de proceder à qualidade dos tempos, governa-se com felicidade. Aquele, porém, cujo proceder discorda com os tempos, é infeliz. A virtude não é teimosia, não é rigidez de princípios, é flexibilidade estratégica. É a inteligência de saber quando ser ousado e quando ser cauteloso,
quando atacar e quando recuar. O homem de virtude não reza para que o rio da fortuna não suba. Ele constrói diques e canais antes da tempestade. Ele estuda o rio, entende as suas correntes, e quando a enchente vem, ele não só sobrevive, como usa a força da água para irrigar suas terras e mover seus moinhos. Ele dança com a inevitabilidade da mudança.